O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o país jamais participará de operações para desbloquear o Estreito de Hormuz. É o que você vai ouvir agora. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. Muito contundente a fala do presidente da França, Emmanuel Macron, e ele, em atitude, é seguido também por outros chefes de Estado, por outras nações, né, Yuri? A gente fala agora, vamos chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, porque, Manhota, ela está chegando, vai aparecer aqui literalmente entre nós. Isso, pronto. Muito boa tarde, Manhota, bem-vinda. Fato é, né? Ninguém está querendo ajudar Trump nessa empreitada de reabrir ali o canal de Hormuz. Diante disso, quais as consequências que podem vir disso tudo, especialmente para a OTAN? Bem-vinda. Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham. Boa tarde a vocês. Olha, Débora, é um pouco na esteira do que nós vínhamos conversando já desde ontem, né? Essa série de negativas que o presidente Trump recebeu e tem recebido da OTAN, no final do dia, giram em torno do clássico conceito de confiança. A gente falou bastante sobre confiança ontem e essa manifestação do presidente Macron reforça a mensagem de que, apesar de ser um bloco, né, um grupo que tem como principal objetivo garantir segurança e defesa, né, uns dos outros, no final das contas, o que a gente está visualizando aí é um grande teste de coesão política. Eu diria, Débora, que essa situação envolvendo o Hormuz é não só um sintoma do isolamento político dos Estados Unidos, mas mais do que isso, talvez seja a maior derrota diplomática do presidente Trump em todos os seus movimentos e ações estratégicas, tanto do primeiro governo quanto desse segundo governo. O presidente Trump sempre tem uma abordagem de enaltecer as forças americanas, de colocar os Estados Unidos como a maior potência inquestionável, inclusive reagiu a essa manifestação dizendo que os Estados Unidos não precisariam de ninguém, que poderiam dar conta sozinhos. Então, ele voltou para esse lugar, né, de segurança, de confiança, em que basicamente ele reafirma o poder hegemônico norte-americano, mas a verdade é que no final das contas não funciona bem assim, né? Quer dizer, os Estados Unidos, apesar de serem sim muito poderosos, ainda precisam articular, tanto do ponto de vista de inteligência, quanto do ponto de vista das próprias capacidades, com outros atores, inclusive porque a geografia importa no campo da política internacional. Mas voltando à história de que a maior derrota é a derrota diplomática, o importante sublinhar é que, se por um lado os americanos se veem, né, como aptos a agir unilateralmente, como um país que tem as condições de fazer frente aos seus interesses de maneira isolada. Por outro lado, agora tiveram, né, o reconhecimento de que, assim como eles não consultam os parceiros para tomar suas decisões, eles não podem contar com adesão necessariamente no sentido oposto. Então, é um aprofundamento desse desgaste transatlântico que já vem de outros carnavais e que agora vai ficando mais intenso, porque basicamente o que o presidente Trump fez foi tentar testar a lealdade, né? Ele tentou extrair dos europeus uma prova de lealdade aos Estados Unidos, e os europeus responderam não só com objetividade, dizendo essa não é a nossa guerra, como de fato
foi uma frase proferida por lideranças europeias, como, inclusive, não só os europeus e na OTAN, mas os canadenses, por exemplo, que são aliados históricos americanos, chegaram a dizer: não fomos consultados antes da invasão, antes da operação, antes da decisão, porque agora seríamos úteis no processo. Então, de novo, desgaste, quebra de confiança, imprevisibilidade, talvez mais uma das instituições, né, dos anos 40/anos 90, da chamada ordem liberal, que agora estejam agonizando, tais quais a ONU, a OMC e várias outras que ficaram um pouco anacrônicas no mundo do avesso que a gente está vivendo, Débora e Yuri.